A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. O título dessa mensagem é: Toda a lei de Deus foi anulada? É o título, igreja. Então eu chamo a sua atenção para esse assunto, é de suma importância para a sua vida. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa que Paulo está dizendo que não podemos anular pela fé? É a lei moral. O que é a lei moral? É a lei escrita por Deus em pedra ou na pedra. É a lei que diz: não mate, não roube, não adultere, honra teu pai e tua mãe, não terás outro Deus diante de mim. Essa lei moral, ela continua até os dias de hoje. Paulo não anulou ela. Muitas leis foram anuladas. Não mais existe na graça. Mas essa lei, ela continua. Paulo disse que não podemos anulá-lo. Não se pode anular. Mesmo você tendo toda a fé. Não pode anular. Então, é exatamente aqui onde eu quero conversar com a igreja. Com você, meu irmão. Nós estamos acompanhando aqui as mensagens de muitos que se dizem pregadores da graça. Eles estão aqui nas redes sociais e há deles que são exagerados. Chegam a dizer aqui que não existe mais lei, que toda a lei foi anulada, não existe mais lei. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui para quem não existe lei. Quais são as classes de pessoas, a classe de pessoas que não precisa mais dessa lei. Vou lhe mostrar. Quando você pega o livro de Gálatas 5, do 22 ao 24, diz o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que disse que a lei não pode ser anulada pela fé. Olha o que ele diz aí. Ó. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja o 23, Gálatas 5 e 23 agora. Contra essas coisas não há lei. Olha o 24. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Então a minha pergunta é: para qual classe de crentes não existe mais lei? Para aqueles que têm os frutos do Espírito. Porque a lei, essa lei moral, é um convite. É um convite para você viver de acordo com a vontade de Deus. É claro que com seus méritos você não pode. Os judeus não conseguiram e nem você não consegue. Não tem como. Por isso é que aqui entra a graça de Cristo, a graça do Senhor. Então, esses frutos do Espírito já é a graça de Deus em nós, é uma condição para nós viver o amor de Deus, isto é, os mandamentos de Deus. Então, para quem está, de acordo com o texto que eu apresentei de Gálatas 5, do 22 a 24, quem tem os frutos do Espírito Santo, então contra esses frutos, não é contra você, é contra os frutos. Contra os frutos do Espírito Santo não existe lei, não tem lei. Os pregadores da graça estão dizendo que não tem mais lei. A Bíblia diz que não tem lei, é para quem tem os frutos do Espírito Santo. Se você não tem os frutos do Espírito Santo, a lei continua para você. Você é natural, é uma pessoa natural, é uma pessoa muitas vezes carnal. Então a Bíblia diz: não adultere,
Está falando com quem? Para os carnais. Não roube. Está falando para quem? Para quem mete a mão nas coisas alheias. Né? Não honra teu pai e mãe, teu pai e tua mãe. Está falando para quem? Para aquele que desonra pai e mãe. Então, a lei é um convite, a lei moral é um convite para o homem viver a vontade de Deus. Aí vem o Senhor Jesus e nos condiciona através dos seus frutos na nossa vida. Ele nos condiciona a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu estou de acordo com a vontade de Deus, não existe nenhuma lei para me condenar. Por quê? A graça de Cristo em mim, que é essa condição, me torna um vencedor. Então vejamos as referências que comprovam o que eu estou falando. Romanos capítulo 8, do 35 ao 38. Eu vou ler aqui para os irmãos. Começa fazendo perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí veio, ó, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? São 7 perguntas das piores. Olha aí o versículo 36. Somos entregues à morte todo dia. Isso é, todo dia nós somos entregues à morte. Olha o 37. Em Cristo, somos mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo. Não é na sua filosofia, na forma que você acha que você pensa que é. Não, é em Cristo. E em Cristo está de acordo com os frutos. Estar em Cristo é estar de acordo com os frutos do Espírito. E veja aí o versículo 38. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos tornamos invencíveis, imbatíveis, porque Cristo está em nós. Então, é importante que você pare aí um pouquinho para refletir sobre nós, conosco, né, sobre esta mensagem. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos 3, 30 e 31. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Paulo está dizendo que a lei foi estabelecida. E Paulo é um pregador da graça, está pregando. Paulo não é um pregador da lei de Moisés, lá do Velho Testamento. É um pregador da graça. E ele está dizendo que estabeleceu a lei. Paulo estabeleceu a lei, essa lei moral na igreja, estabeleceu. É o que ele está dizendo aqui. Paulo estabeleceu a lei moral na igreja. E depois ele diz que só estão livres dessa lei aqueles que vivem de acordo com os frutos do Espírito. Só quem tem os frutos do Espírito é que não é atingido por esta lei. É que não é chamado a atenção por esta lei. Diz assim, pastor, mas é várias referências bíblicas que mostram que Jesus, que Paulo dizendo que Jesus anulou a lei, cumpriu a lei. É verdade. E você, cumpriu alguma coisa? Não, mas ele cumpriu por mim. Ele morreu por mim. Sim, morreu por você. E agora você vai viver de acordo com a sua vontade? Né? Eu fico observando os pregadores da graça aqui, os que seguem os pregadores da graça. Para eles, estar na graça está de bermuda. Quem está de calça comprida está na lei de Moisés. Então, isso não tem nada, mas só nada, irmão, com Deus. Esses pregadores estão enganando as pessoas. Os infelizes param para ouvir esses pregadores da graça, sabendo que vão se dar mal no futuro. Esses pregadores da graça, dessa graça que estão levando aí, irmão, está levando multidão de crente para o caos, para o pecado. Eles dizem que não tem pecado, não existe mais pecado, porque Jesus destruiu o pecado. Jesus destruiu o pecado onde? Em quem? No seu próprio corpo. Então, quando é que o pecado está destruído na tua e na minha vida? Quando eu estou de acordo com Cristo. Então, deixa eu te mostrar aqui.
Quando você pega a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, verso, deixa eu ver aqui se eu vejo. 1 Coríntios 7, irmãos, e o versículo 23. 7, 23 de 1 Coríntios. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Foste comprado por bom preço. Não vos passai escravo de homem. Escravo de homem é escravo, irmão, de filosofia criada pelos homens, de argumento criado pelos homens. Esses pregadores da graça são filósofos. O que eles transmitem para as pessoas, eles estão o quê? Estão aprisionando as pessoas aos seus hábitos e costumes completamente mundanos. É o que a Bíblia diz. É o que as Escrituras falam. Você pode ver Judas 1, versículo 4. Judas fala sobre os pregadores da graça, graça liberal, graça libertina. É o que eles estão pregando aqui nas redes sociais, levando multidões para o inferno com eles. Eles nem acreditam no inferno, eles pregam contra o inferno, dizem que o inferno não existe, é só sepultura. Então, eles têm uma crença semelhante à crença dos saduceus. Os saduceus não criam espírito, eles não acreditam. Eles pregam dizendo que não existe demônio, acabou-se, não existe. Então, são saduceus. É uma crença totalmente distorcida do Evangelho. Tem nada com o Evangelho. Embora eles apresentando em parte o Evangelho, porque é assim que Satanás consegue enganar as pessoas. Então, vamos lá. Para quem não existe lei, pastor? Não existe lei para quem está de acordo com os frutos do Espírito Santo. Para você que está entrando agora e vendo o vídeo. Gálatas 5, do 22 ao 24. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 23. Contra essas coisas não há lei. É contra essas coisas que não há lei. Não é que a lei não exista. A lei continua. Paulo diz que não podemos anular a lei pela fé. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31, para quem está entrando agora. Mas para quem é que não existe a lei? Não é para você, nem para mim. A lei existe para você e para mim. A lei não existe para esses frutos do Espírito. Quem tem os frutos do Espírito está livre dessa lei. Entendeu agora? Você compreendeu, meu irmão? A lei não existe, é para os frutos. Eu vou reformular de novo para você. Gálatas 5, verso 22 e 23 e 24. O fruto do Espírito é amor. Veja comigo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha o 23. Contra essas coisas não há lei. É contra essas coisas que não tem lei. Eu não posso chegar aqui nas redes sociais e dizer, irmãos, não tem mais lei, irmão. Jesus anulou a lei, acabou, cumpriu a lei, não tem mais lei. Eu não posso chegar aqui e falar isso. Se eu falar isso, eu sou o quê? Um enganador de primeira classe, irmão. Um animal irracional que não entendeu absolutamente nada, nem sobre graça, nem sobre lei. É um animal irracional. Então eu não posso chegar aqui e falar isso. Que não existe lei. Porque não existe lei é contra esses frutos do Espírito que eu estou apresentando. Agora veja o 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. O que os pregadores da graça dizem? Se você subir um monte para orar, ele diz que você está na lei. Se você jejuar a Deus, ele diz que você está na lei. Quer dizer, você não pode crucificar a sua carne, a sua vontade, para orar, buscar a Deus, porque para eles isso é lei. Então, esses caras estão enganando a igreja, enganando multidões. Se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, divulgue, para que as pessoas escapem desses pregadores endemoniados. Eles estão enganando a igreja. Enganou filhos meus. É incrível isso.
filho de pastores, enganado pelos pregadores da graça. Eu estou me referindo a esses pregadores aí que diz que não tem mais lei, que não tem diabo, que não tem inferno. É desses indivíduos que eu estou falando. Eu não estou falando dos pregadores da graça de forma geral, que tem muitos pregadores da graça que são responsáveis, são homens de Deus. Então é sobre isso que eu estou falando. Então veja, meus irmãos, não existe lei é para as pessoas que estão de acordo com os frutos do Espírito Santo. Contra essas coisas, ou seja, contra os frutos do Espírito Santo, não há lei. Não tem lei. Não é contra você. Contra você tem a lei de Deus. Contra mim, as leis de Deus continuam. Não tenha contra os frutos do Espírito Santo. Se os frutos do Espírito Santo estão na minha vida, então eu estou livre dessa lei. Como eu disse para os irmãos, a lei é um convite. É um convite ao homem. Não mate, não roube, não adultere. Não adore outro Deus. É um convite para você fazer a vontade de Deus. Se eu chego aqui para os irmãos e digo que não tem mais lei, acabou-se a lei, é a mesma coisa de você dizer para o povo, você pode adulterar. Você pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres. Você pode encher a sua cara no bar, beber cachaça até encher a cara aí. Fumar droga. Você pode roubar à vontade. É a mesma coisa. Dizer para as pessoas que não existe mais lei para o homem, dizer para o homem que não tem mais lei, é você incentivar eles ao pecado, às coisas erradas. Repito, não existe lei é para os frutos do Espírito. Se os frutos do Espírito estão em minha vida, então eu estou livre dessa lei. Isso foi o que Paulo pregou o tempo todo. Só que os pregadores da graça não entenderam nada, absolutamente nada. Zero à esquerda. Tem um fulano de tal aí, Geraldo, que vem enganando multidões aqui nas redes sociais. Pregando graça, é um pregador da graça. Mas é uma multidão que ele vem cegando aqui, enganando de forma terrível. Fala algumas verdades. Eu costumo dizer, irmão, que o Satanás consegue levar multidões com ele, porque ele fala algumas verdades. Então vamos lá. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Onde foi que Paulo estabeleceu essa lei? Vamos ver aqui Efésios 6, versículo 2. Olha o que foi que Paulo, irmãos, escreveu aqui para a igreja. Efésios 6, versículo 2. Veja, irmão, se isso aqui não é uma lei, a lei estabelecida, então o que é? Romanos 6, que eu disse, versículo quanto? Versículo 2. Diz assim, irmão, a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, para os jovens da igreja de Éfeso. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Paulo diz que não podemos anular a lei pela fé. Tem que estabelecer a lei. Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo, olha, irmão, você está na graça? Estou na graça, Paulo. Mas honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Paulo não anulou a lei. Paulo está citando aqui para a igreja, exatamente está no Êxodo 20, versículo 12. Pode ver lá. Paulo aplicando aqui na igreja, ó, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Mario, se Paulo tivesse anulado a lei, Paulo estaria falando isso aqui para a igreja? Não. Ele não estaria, não tinha anulado a lei? Então, que lei foi essa que Paulo falou contra? Foi outras leis, menos essa moral. Ela continua. Vamos continuar. Paulo disse assim, olha, não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. E não roubar é o quê? É o mandamento da onde? Não é da lei? Não roubar é o mandamento da lei, está no Êxodo 20. E Paulo diz para a igreja, olha, não dê lugar ao diabo, não roube. É o diabo que leva as pessoas a transgredir a lei
a lei de Deus. É o diabo que faz isso. E Paulo está dizendo, isso aqui está mais do que claro. Não dê lugar ao diabo, quem roubava não roube mais. Olha, ó. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ver aqui o que vai acontecer com os cristãos que se enquadrarem, que não se enquadrarem dentro da vontade de Deus. Foi o que Paulo falou para eles, Gálatas 5, do 19 ao 21. As obras da carne são as obras condenadas pela lei de Moisés. As obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição. A lei não condena o adultério? Pois é. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia e glutonaria. Olha o 21. Pode dizer, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não sou salvo pela graça? Sim. Mas se você estiver de acordo com essas obras condenadas pela lei moral, você não é salvo pela graça coisíssima nenhuma. Você está apenas enganado, sem entender o que é a graça. Então Paulo está dizendo, Paulo é pregador da graça, por isso que eu estou falando aqui sobre Paulo. Ele está dizendo que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele está falando para um povo salvo pela graça. Paulo está falando para um povo salvo pela graça. Então, meus irmãos, estou passando por aqui apenas para dar esse recadinho aqui de Deus, para vocês continuarem aí conosco. Divulga aí nas suas redes sociais essa mensagem para salvar as pessoas. Há muita gente enganada aqui pelos pregadores da graça, dessa graça liberal que aí está, essa graça mentirosa, que eles pregam dizendo que não existe diabo, não existe demônio, não existe inferno. De Cristo para cá é todo mundo santo, purificado. Esses caras são os malucos, irmão. São os verdadeiros animais. Não dá para você parar para ver uns indivíduos desses nem de longe. Mas, lamentavelmente, as pessoas, mesmo diante de tanta informação, ainda param para ouvir os elementos dessa natureza. Então, fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus e continue conosco aí orando na oração das 11 até as 12 horas da noite, toda noite, tá bom?